Olá a todos, muito boa tarde. Nós vamos agora começar o terceiro estudo da terceira porção dessa semana, que ele compreende a porção de Vá por Ti, que é de Gênesis 12 até Gênesis 17, Isaías 40, 27 e até 41, 16 e Mateus capítulo 5, tá bom? Espero que você tenha lido todos esses textos, tá? Se você não leu, eu peço que você leia para que você possa entender melhor esse estudo. Nós vamos recapitular e nós vamos entender esse estudo, o que ele quer nos revelar hoje, tá bom? Vamos abrir então as nossas Bíblias, pode acompanhar comigo em Gênesis 12, nós vamos começar a leitura. E a partir dessa leitura, eu tenho aqui, essa tradução é a Revista Atualizada, minha Bíblia, que eu gosto muito, Bíblia Shed, acho ela uma Bíblia muito boa de estudo. E eu vou começar fazendo a leitura e vamos fazendo as pontuações necessárias, tá bom? Começa então assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, eu quero frisar um ponto aqui. Essa promessa, quando Deus faz essa promessa, Abraão tinha 75 anos de idade. O verso 4... ele vai nos dizer, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abraão, nesse momento, ele tinha 75 anos de idade. Mas eu quero que você venha entender que demoraram-se 25 anos, depois dessa promessa que Deus fez a Abraão, para que ele pudesse alcançar a verdadeira descendência para... aumentar essa nação, como ali o texto ele fala, né? Então, demorou muito tempo, a gente pode entender que demorou bastante tempo para que Deus viesse abençoar a Abraão. E por que demorou tanto tempo? Não é uma pergunta que dá para se fazer? Então nós vamos recapitulando, você vai conseguir entender melhor. Ali no verso 11 de Gênesis 12 diz assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Olha o que acontece nesse texto. Abraão, ele mente. Pede para Sarai mentir. E isso é algo que aconteceu, não tem como refutar, né? É algo que Abraão fez, uma mentira, para querer se preservar a vida. E nós podemos ver que na continuação do texto, o faraó toma então Sarai como esposa, quer tomar Sarai como esposa, e dá um monte de coisas para Abraão, né? Riquezas para Abraão. E a gente vê uma generosidade muito grande ali de Faraó. E também nós vemos no verso 18 e 19 o que aconteceu depois, né? O que Faraó falou, né? Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Ou seja, Faraó devolveu Sarai e falou: agora vai, não quero mais você aqui, porque você me fez querer pecar, em outras palavras. E aqui nós podemos entender que Faraó ele tinha princípios da Torá oral. Por que nós temos como ter uma base? Porque primeiro ele teve generosidade, né? E segundo, porque ele não queria fazer o quê? Adultério, não queria adulterar. E isso, adultério, é um mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5. É um dos mandamentos dados por Deus
nas tábuas de pedra. Então, nós podemos entender que Faraó tinha, como nós vimos em outros estudos, lá em Gênesis 6, que eu frisei bastante no estudo, quem não viu, por favor, assista o estudo passado de Noé, diz assim, lá em Gênesis 6, na segunda metade do verso 12, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Só pode se corromper o caminho quem tinha uma lei. Não tem como você se corromper se você não tem uma lei, se você não tem algo que te rege. Se você não tem lei, você não tem com o que se corromper, correto? Então, para que as pessoas tivessem se corrompido, então foi necessário que houvesse uma lei. E nós entendemos que era a Torá oral. E da mesma maneira, quando a aliança foi formada lá com Noé, nós entendemos, eu entendo pessoalmente, que também Faraó, naquele momento, ele tinha instruções dadas por Deus, né? E uma dessas instruções era do não adultério. E foi o que aconteceu, né? Ele recusou adulterar. Eu achei isso muito louvável, a Bíblia mostrar que uma pessoa que não é considerada povo de Deus, porque a descendência passa a partir de Abraão, naquele momento ainda não existia povo de Israel, né? Tem que deixar bem claro isso, né? E também a descendência não tinha se iniciado com Isaac ainda aqui. Isaac nem estava nos planos ainda de nascer, né? Então a gente pode ver, eu acho muito louvável isso que aconteceu do Faraó, né? Fazer essas bonificações a Abraão e também de não querer adulterar. Na continuação, no capítulo 13, eu vou adiantar um pouco, tá? Capítulo 13, então nós temos aqui Abraão e Ló se separam, um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Ali no verso 16, Gênesis 13, verso 16, eu quero ler para você, diz assim, ó: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Eu quero que você note uma coisa aqui. O texto está dizendo a tua descendência, não os teus descendentes. E isso é algo que a Bíblia nos mostra, e eu quero ler com você, deixei marcado, em Gálatas 3, verso 16, que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. E ali no verso 29 ele complementa: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós estamos entendendo já um pouquinho referente a essa promessa, que Deus se tornaria um povo através de Abraão e que através de Jesus nós nos tornamos esse povo de Deus. Vamos continuando aí. Em Gênesis 14, então, acontece a guerra dos 4 reis contra os 5, né? E logo em seguida Ló é levado em cativeiro e Abraão ele encontra 318 homens valentes e que vai à batalha e consegue derrotá-los e faz com que Ló seja resgatado. E logo depois que toda essa batalha, todo esse conflito acontece, então Abraão encontra-se com Melquisedeque. Para falar de Melquisedeque, nós precisaríamos bastante tempo e não vem agora ao caso de nós falarmos. Nós vamos deixar talvez para uma próxima oportunidade. Mas, se você quiser conhecer um pouco mais, você pode ler Hebreus capítulo 7. Praticamente o capítulo inteiro fala sobre Melquisedeque também, tá bom? Mas aqui no texto, então, em Gênesis 14, verso 18, ele diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, algo que a gente conhece, né? Pão e vinho, que Jesus usou na ceia. Era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aqui nós temos uma primeira referência ao dízimo,
né, e que não foi dada à tribo levita, mas foi dada para o sacerdote Melquisedeque. E a Bíblia nos mostra que Jesus, ele vem dessa linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Melquisedeque também ele é conhecido e considerado um tipo de Cristo, né? Então nós entendemos que o dízimo, quando ele é devolvido, você precisa saber aonde está sendo aplicado o que você devolve de dízimo para Deus. A sua instituição, ela deve demonstrar claramente aonde que é colocado os seus dízimos, aonde que é investido os seus dízimos. E, em tese, numa geral, os dízimos eles devem ser unicamente para a pregação do Evangelho e nada além. Tá bom? Mas aqui é a primeira menção da palavra dízimo e que Abrão, né, ele devolveu para o sacerdote Melquisedeque. Eu tenho como consideração também que quando Abel, lá em Gênesis 4, não vou abrir aqui resumidamente, quando ele faz a sua oferta, ele faz as primícias, ele devolve as primícias do seu rebanho. Não faz qualquer coisa, dá o primeiro. Eu também consigo ver ali uma pequena referência falando dos dízimos, porque dízimo também são primícias, são os 10%. Dízimo significa a 10ª parte, né? Então, as primícias, os primeiros frutos, a primeira colheita, aquilo primeiro que você recebe, você devolve e entrega para Deus. E foi isso que também Abraão ele fez aqui, após ele ganhar a batalha, né? Vamos continuando em Gênesis 15. Aqui nós vamos abrir também a Haftará de Isaías. Em Gênesis 15 diz assim, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Aqui eu consigo ver uma pequena referência, eu deixei aqui anotado, em Isaías 40, do verso 27 a 31, que diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu consigo ver então essa referência de Gênesis 15, 1, exatamente com essa palavra aqui de Isaías 40, que eu acabei de ler para vocês. E aqui em Gênesis 15, no verso 4, ele diz assim, ele repete uma coisa que eu acabei de falar para vocês: mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O herdeiro aqui, ele é Jesus, ele viria posteriormente, e através de Jesus nós nos tornamos povo de Deus, escolhidos por Deus. Mas nós sabemos mais para frente, nós vamos ver aqui no capítulo 16, que aconteceu um probleminha entre Sarai e Agar, e acontece então um filho. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero ler para você mais uma parte aqui em Gênesis 15, que diz aqui, ali no verso 13, que diz assim, Gênesis 15, 13: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui é mais uma referência que nós temos ao que iria acontecer lá com Moisés, quando ele iria resgatar o seu povo depois de 430 anos, e aí o povo estava lá escravo do Egito. Então aqui é uma profecia que foi dada por Deus para Abraão, já antecipando.
né, o que iria acontecer lá na frente, e isso era para livrar ainda da geração ali dos amorreus, na continuação do texto que falaria. Então nós vamos falar agora aqui um pouquinho então de Sarai e Agar. Desculpa a forma como eu vou me expressar aqui, mas foi uma bagunça generalizada que aconteceu aqui em Gênesis 16, né? Sarai ofereceu Agar para Abraão, Abraão não recusou, né? Então foi uma fornicação que aconteceu ali, e Abraão se deitou, teve um filho, né? Ela engravidou, Sarai não gostou que ela engravidou porque começou a menosprezar Agar foge, daí recebe uma promessa de Deus para o seu filho, e nisso aí então ela retorna, e aí quando nasce o filho, né, ela começa a menosprezar Abraão, e Abraão fala, faça o que tu quiser com ela. Olha, foi uma bagunça generalizada, eu resumi com outras palavras, mas se você for ler o texto aqui, Gênesis 16, basicamente foi isso que aconteceu, tá? Para mim uma bagunça muito grande que aconteceu, né? E aí vamos para Gênesis 16, que eu só queria frisar isso, Gênesis 16, verso 16, que diz, era Abraão com 86 anos quando Agar lhe deu luz a Ismael. Então aqui, dos 75 anos até os 86, olha quanta coisa aconteceu na vida de Abraão, fora muitas outras coisas que com certeza aconteceu que não estão aqui relatadas, né? Mas olha quanta coisa aconteceu na vida de Abraão, de muitos problemas, né? Mentira, fornicação, né? E várias outras coisas que com certeza devem ter acontecido. E eu tenho certeza que possivelmente essas coisinhas foram impedindo que a bênção que Deus queria dar para Abraão acontecesse antes de acontecer o que nós vamos ler agora. E nós vamos frisar bastante o verso 17, capítulo 17, verso 1 de Gênesis, que diz assim, ó, Gênesis 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Olha que coisa incrível o que o texto nos dá. Anda na minha presença e sê perfeito. É algo que eu preciso frisar bastante, porque nós vamos ler agora um texto lá em Mateus capítulo 5, que vai falar mais ou menos o que o nosso Senhor Jesus ele quis explicar. Eu vou pegar minha outra Bíblia aqui, que diz assim, ó, abra lá sua Bíblia também, Mateus capítulo 5, né, do verso 17 ao 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E eu quero colocar aqui que Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7 é uma explicação que Jesus dá da Torá. É isso mesmo, da Torá. Aqui você vai ver ele falando sobre também adultério, vai ver falando sobre matar, sobre várias coisas, né, que estão contidas ali na Torá. É uma explicação perfeita de como nós temos que entender a Torá. Nós estamos estudando ela e com essa instrução do nosso Senhor, nós podemos entender que para andar na presença do Senhor e ser perfeito, como o verso 17, capítulo 17, verso 1 diz, de Gênesis, nós precisamos praticar a lei do nosso Senhor. E precisamos entender de qual forma nós temos que praticar essa lei na nossa vida diária. E assim foi quando Abraão começou, aliás, a ser abençoado com sua descendência, né? E aqui, pode pular talvez uma página também na sua Bíblia, nós vamos passar então agora para Gênesis 17,
verso 17, e aqui tem algo que eu achei muito interessante mesmo, que diz assim: Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: um homem com 100 anos há de nascer um filho? Dá à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. E ali no verso 21, a qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Olha que bênção maravilhosa que Deus faz. É aliança perpétua à sua descendência através de Isaque. Ali veio toda a descendência da linhagem do nosso Messias, de Jesus. Tudo acontece ali. E talvez se Abraão tivesse antes aceitado isso, aceitado viver, então poderia ter vindo antes para ele. Ele veria antes, talvez, essa descendência acontecer na sua vida. E algo que eu quero chamar a atenção aqui é que quando Abraão riu, Deus deu o nome de Isaque. E Isaque é rir. Ele riu. Então aqui eu consigo ver até um trocadilho do nosso Deus eterno com Abraão. Porque você riu, você vai dar o nome de risada, de riso. Porque ele riu, você riu. Esse é o nome do teu filho agora. E olha que coisa interessante, né? Deus coloca um nome de Isaque. Ele riu para aquele que vai ser a descendência. E Abraão, com toda certeza, quando viu acontecer o nascimento de Isaque, ele entendeu tudo que até então, antes do nascimento, não tinha conseguido entender. Que Deus, ele cumpre as suas promessas. Que Deus, ele faz tudo acontecer. E faz acontecer no momento certo. Tudo acontece no momento certo. Abraão é o nosso pai na fé. E a partir desse momento ele age uma fé esplendorosa, maravilhosa. E que nós temos que aprender com essa fé de Abraão. Aprender com ele. E nós vamos ver na continuação, nos próximos estudos, exatamente isso. Nós vamos estudar na semana que vem e espero que você continue comigo estudando. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.